rei Davi tinha deixado algumas orientações para o filho dele, Shlomo, algumas coisas que ele tinha que fazer. Então ele tinha que, na verdade, castigar algumas e retribuir para outras. A primeira pessoa que ele teve que castigar, que ele acabou castigando, foi o Yoav, que era aquele grande general, que inclusive está vendo hoje que ele foi chamado um tzadik, mas em alguns momentos ele mudou de time, ele teve algumas situações que ele mereceria a pena de morte em vida de Davi, só que Davi poupou ele pelo bem do povo judeu. E agora então ele pediu para o Shlomo fazer isso, e o Shlomo conseguiu realizar isso. Depois ele deu para ele uma instrução dele retribuir um favor para uma família que o dono da família chamava Barzilai Agiladi. Esse era o nome dele, Barzilai Agiladi. Giladi é assinado Elial Navi, Elial Tishbi, Elial Agiladi, cidade de Gilad. Você conhece esse nome, né? E aí, algum motivo especial? Você deu esse nome? Pro Eli? Não, Eli. Ah, eu não achei que era Não, Gilad. Não, teve outro menino hoje de manhã, estava aqui, Gilad. Confundi o nome do teu filho. Tá. E aí, então ele falou, o Davi falou para ele, esse Barzilai, ele foi, faz a brachá, Shakol, Nia, Bidvarot. Ele falou para ele, quando eu fugi do meu filho e eu estava voltando para casa, teve poucas pessoas que me ajudaram. Então, uma das pessoas que me ajudaram foi esse Barzilai. Ele trouxe para a gente comida, trouxe suprimentos, etc. Então, eu falei que foi na volta, não lembro se foi acho que não foi na volta, quando ele estava fugindo. Então, esse Barzilai, ele demonstrou fidelidade no momento de fraqueza, que é aí que você vê quem são seus amigos, aí que você vê quem realmente. E aí, por isso, então, eu peço para que você tenha ao seu lado a família dele. Convide eles para estar sempre ao lado do poder comer com você, estar ao seu lado. E o próprio Barzilai não vai querer, porque ele já é velho, mas os filhos dele para poderem ter esse privilégio. Então, aqui na verdade tem algumas lições. Primeira lição é chamada Karatató, conhecer um bem que alguém te fez. Especialmente quando esse bem custou para aquela pessoa. Aqui custou porque as pessoas estavam muito na dúvida, vamos torcer para quem ganha. E o Barzilai se demonstrou fiel e estava pronto para pagar o preço por isso. Número um. E Davi Amelach então soube reconhecer, não só em vida, mas ele pediu para que a futura geração ainda continuasse com essa dívida de gratidão. E a gente saber de que realmente Hashem, na Torá, ensina para a gente várias vezes o poder de uma boa ação e ela supera eventualmente até atrocidades. Então, por exemplo, quando a gente chegou no Egito, com Yaakov vindo, eles receberam a gente, receberam bem. Alguns anos depois, nos escravizaram, por muitos anos. A Torá fala que, apesar de que eles nos escravizaram, se você tiver um convertido dos Mitzrim, atualmente a gente já não sabe mais quem é, depois de 3 gerações, ele pode se casar com um judeu nato. Na terceira geração, ele já pode se casar com um judeu nato. Outros povos inimigos, mesmo que se convertessem, eles podem ser judeus, mas, por exemplo, um amalequita, não temos mais hoje, pode se casar com uma amalequita convertida, nunca com um judeu nato, porque eles foram perversos. Já os egípcios, uma vez que eles foram seus anfitriões quando se saíram, fugiram da fome em Israel, então vocês vão ter essa dívida de gratidão para a eternidade, que a lei vai ficar, que a terceira geração sempre vai poder se casar com o povo judeu. Por quê? Porque lá atrás, um cara chamado Faraó, que possivelmente ele mesmo foi aquele que escravizou o povo judeu, a gente nunca vai esquecer aquilo que ele fez, a bondade que eles nos receberam. Como a gente esquece com facilidade um favor que alguém fez para a gente. E Hashem ensina para a gente, tem vários exemplos no Torá, dessa dívida de gratidão que a gente nunca pode esquecer, e às vezes até ter que passar para as próximas gerações, falar, olha filho, fulano de tal foi bondoso comigo, eu quero que você seja bondoso com os filhos dele.
Então essa é a instrução do David. Mais um detalhe curioso, que às vezes você pode pagar uma dívida, mesmo uma dívida de gratidão, você manda um cheque, você manda um presente, manda umas flores e muito obrigado. É diferente, e totalmente diferente, quando você fala para a pessoa, você vai ser o convidado na minha casa sempre. E ainda quando tem uma diferença de hierarquia tão grande quanto o rei para as outras pessoas. E ele vira e fala, não é que eu estou te dando um presente. A minha presença é o maior presente. Você vai poder comer na presença do rei, quando você quiser. Nada maior do que isso. Então foi uma recompensa por uma atitude nobre, bonita, mas passou de geração e o tipo de gratidão foi essa gratidão de poder estar ao seu lado. Então, se alguém, vamos supor, um pai chega para um filho, uma pessoa fala, faça um pedido. O filho sabe, vai dizer, meu pedido é que eu esteja sempre ao seu lado. E aí, vou poder fazer quantos pedidos eu quiser. Mas isso é consequência. Estar ao seu lado é o maior presente. Agora vem o próximo. Então, a gente falou de Yoav, Barzilai, e agora o David vai falar sobre Shimi Ben Gerá. Quem era o Shimi Ben Gerá? Então vamos voltar rapidamente. Numa das vezes que, naquele momento, aliás, quando o David Ameller estava fugindo, esse indivíduo chamado Shimi Ben Gerá xingou, amaldiçoou o David e ainda jogou pedras nele. Mas mais uma maneira simbólica, não é pedra que doeu tanto. A ideia dele era desprezar o rei David. Só que, ao mesmo tempo, esse Shimi Ben Gerá, ele era o professor do Shlomo. Então, a gente vê aqui, estamos falando de Yoav, ele era, por um lado, um tzadik, por outro lado, ele mudou de time várias vezes. Esse Shimi Ben Gerá era um tzadik também, professor de Torá, mas ele tomou, como pode acontecer nos seres humanos, é que ele errou. Aliás, se ele era um tzadik, a gente não pode chamar ele de um ser humano qualquer, mas ele tomou essas atitudes e, e ele se tornou um pecador. Claro, alguém que fez uma coisa dessas com um rei, está escrito, se você pisca o olho na frente do rei, ele pode te matar. O que quer dizer piscar o olho? Está na frente do rei e aparece alguém, você dá uma piscadinha para ele. Sabe aquele nosso segredo? Então, você deixou o rei de fora. Já é suficiente para ele cortar a cabeça. Então, imagina se você amaldiçoa e maltrata o rei dessa forma. Mas, em vida, o David falou, eu não quis amaldiçoar ele para não causar mais rebeliões e mais problemas. Agora eu preciso que você encontre uma maneira de matar ele. Você não vai agora falar, olha, lá atrás você fez com meu pai. Dá um jeito, encontra uma desculpa, um pretexto para você conseguir matar ele. Esse era o Shimi Ben Gerá. Só que agora tem mais um detalhe. Alguém que te ensinou Torá, ele é como seu pai. Mais ainda, dependendo da circunstância, que o seu próprio pai. A situação que a Torá fala é se você encontrou um objeto perdido. Você tem dois. Um objeto é do teu pai, o outro objeto é do teu professor. Qual você vai lá e devolve primeiro? Então, o professor, depende da situação, tem que ser um professor que você aprendeu a maioria dos seus ensinamentos dele. E tem mais alguns critérios, mas a ideia é que teu pai te trouxe para esse mundo e teu professor vai te trazer para o mundo vindouro, que tem um valor diferente e maior. Então imagina para você falar para o Shlomo, você vai ter que pegar o seu professor de Torá e matar ele. Mas ele diz, não tenha medo, isso vai ser para o bem dele. Aquilo que ele fez é muito grave. E a morte dele, assim como todas as outras penas que tem na Torá, é sempre para o benefício da própria pessoa. E aqui então a gente chega na famosa passagem que no Teilim, Hashem, o rei David, ele fala: Odieni Hashem kitzi umidat yamai mahi. Hashem, me conta que dia que eu vou falecer. Qual é a medida dos meus dias, traduzindo literalmente? Que dia que eu vou falecer? Hashem fala para ele, essa informação é daquelas informações que nenhum ser humano jamais vai saber.
E aí ele insiste. Então, pelo menos, me fala qual dia da semana que eu vou falecer. E Hashem concede ao pedido dele e fala para ele que você vai falecer num Shabbat. Até aqui a parte conhecida. Só que David Amelach não gostou. Por quê? E uma coisa que de fato acabou acontecendo com David, se a pessoa falece no Shabbat, ele não pode ser enterrado no mesmo dia. Isso é um sofrimento para a alma. E dependendo como for, até um desprezo para o corpo. Você tem que, hoje em dia você tem formas de você preservar, mas o morto você não pode movimentar ele. Então, inclusive tem a história que ele estava no sol e aí isso poderia, né, fazer com que tivesse cheiro mal, estava exposto. Então, David Amelach fala, então vamos fazer no domingo. E Hashem fala, eu não posso, está negociando, mais um dia. Mas David Hashem ele fala, no domingo, naquele dia vai ser o dia da sucessão. O seu filho Shlomo, ele vai ser o seu sucessor. Apesar de que a coroação aconteceu agora, a verdadeira sucessão vai acontecer, ele vai assumir mesmo quando David Amelach falecer. E tem uma regra que Hashem ele não toca um reinado de um outro nem com um fio de cabelo. Ou seja, Hashem não vai atrasar o reinado dele. Esse é o dia dele, essa é a hora dele. Você não tem como invadir. E aí David Amelach falou, tá bom, eu abro mão. Eu prefiro então falecer numa sexta. A sexta anterior a que o Senhor previu. E Hashem fala, mais vale um dia da sua vida do que 1000 sacrifícios que o Shlomo vai fazer. Então, ele não conseguiu negociar. Os dias eram precisos e contados, assim como são os nossos. E aí a gente vai... Hã? Não entendi. Sim. Que seja para ele for a dela e de todos. Então, antes da gente continuar a história, a pergunta é, por que ele queria saber o dia da morte dele? O que você vai ganhar? No máximo ansiedade, né? No máximo ansiedade. Boa. Para se preparar tudo. E por que Hashem não conta para a gente? Porque é uma das coisas que a gente não tem como saber. Continuar fazendo swap. Bom, então esse motivo é o mesmo motivo de que com Hashem a gente não sabe o dia que Mashiach vai chegar. Se tiver muito longe, tem tempo. Se tiver muito perto, não tem mais jeito. Ou a pessoa desiste de ser produtiva. O que adianta eu começar agora um negócio, um projeto, uma construção, se daqui a pouco eu não vou estar aqui. Então Hashem, o fato dele omitir da gente é muito óbvio. Inclusive, Hashem coloca dentro do ser humano, aqui está mencionado rapidamente no Midrash, de que Baruch Hashem, normalmente, uma pessoa saudável, sempre enxerga que isso vai ter tempo ainda. Tem tempo. A não ser Deus nos livre que a pessoa esteja doente, etc. Mas, de maneira geral, a gente tem essa autoproteção, digamos assim, que a gente se engana, a gente quer se enganar, tem tempo. Dessa forma, é um jeito de você não ter que levar a vida tão a sério. Não é tão urgente assim. Não temos tempo. Amanhã eu faço. E por isso mesmo, Hashem, ele não conta pra gente. Porque a pessoa está escrito, faça chuva um dia antes da tua morte. Você não sabe quando você vai morrer. Exatamente. Você não sabe quando vai ser. Todos os dias da sua vida, você tem que fazer chuva. O que quer dizer fazer chuva? Não só se arrepender por tudo que você fez. Fazer chuva significa você se aprimorar. Todo dia você tem que estar se aprimorando. Por que então David Amelach queria saber? Ele queria o quê? Ganhar tempo, ele queria... então dá tempo ainda. David Amelach não dormia. Não ia mudar alguma coisa na rotina dele. Aí um já avisou para ele que ele ia morrer lá no Shabbat, por isso ele fez o Shabbat. Boa. A Seudá Melave Malka. Seudá depois do Shabbat, não Seudá Shlishi. Não, depois do Shabbat. Chama Melave Malka. David Malka Meshich. Ele fazia a Seudá, ia mencionar isso depois. Aí ele estava livre até a semana que vem. Boa. Então ele sabia que até a semana que vem ele podia pular pela janela que não ia acontecer nada, tá certo? Não. Também. Ele não ia... você não pode se colocar em risco independente. Claro. Mas por que ele queria saber? O que você vai ganhar sabendo? Então, eu vi uma explicação de um dos comentaristas
mas eu acho que merece mais explicações. Mas a explicação que ele traz aqui é que quando a Guimarães fala, quando você vê que o teu Yetzer Hara, teu mau instinto, está querendo te dominar, e você não vai conseguir, está muito forte, está muito... Então, ele fala, lembra do dia da sua morte. Isso às vezes impacta a pessoa, pode impactar a pessoa e falar, ó, no final das contas, você vai ter que prestar contas e no final vamos todo mundo para a terra, vamos para o mesmo lugar. E então, ele sabendo o dia da morte dele, naquele dia ele ia ter esse conceito mais forte ainda perto dele. Essa é uma das explicações que eu vi, mas eu acho que ainda precisa entender melhor o que ele queria saber o dia da morte dele. Ele estava aproveitando cada segundo de qualquer jeito. O que ele vai ganhar sabendo o dia da morte dele? Mas a explicação, pelo menos quando a gente conta a história da Davi, ele queria saber o dia da morte para ele fugir da morte. Você acha que você vai fugir? Mas não era isso. Ele estudava a Torá o tempo todo no Shabat, não era para fugir da morte. Isso era inevitável. Ele sabe. Se Hashem falou que naquele dia, é naquele dia. Mas ele estava estudando o Torá e no Shabat ele ficava literalmente sem parar por um instante, tentando aproveitar, vai que é hoje, aproveitar de uma maneira ainda mais intensa. E o Yetzer Hara, o Satã, o anjo, do contrário da vida, queria se aproximar dele. Só que quando a pessoa está estudando o Torá, ele não consegue. E aí o Satã, então, fez um barulho muito forte lá fora. Davi Amelech foi ver o que era. Ele tropeçou na escada. Na hora que ele tropeçou, ele parou de falar a Torá. Aquele instante foi suficiente para o anjo levar a alma dele. Essa é a história do falecimento do rei Davi. E aí agora só reforçar a ideia de que no Motzei Shabbat, quando termina o Shabbat, depois de tudo que você já comeu no Shabbat, ainda você tem mais uma seudá que você deve fazer dentro do possível, até com a motzi, fazer uma seudá. Você faz uma refeição festiva. E essa refeição está ligada com duas coisas. Uma, o rei David, que ele celebrava cada final do Shabbat. Passei mais uma semana. Obrigado, Hashem. Agradeço a cada dia, cada semana que eu estou vivendo. E também essa seudá está ligada com a vinda de Mashiach. Então a gente fala seudá de David Malka Meshicha. É a seudá de Melava Malka, conhecido como a Melava Malka é acompanhar a rainha. A rainha é o Shabat, ela está saindo, a gente acompanha ela com uma refeição festiva. Mas a gente fala David Melech HaMashiach, Malka Meshicha. O que quer dizer? Porque a dinastia de David, o Mashiach vai ser da dinastia de David. E nós temos no nosso corpo uma pequena parte chamada Etzem Luz, ossinho com o nome de luz, ossinho pode ser uma célula, que ela é indestrutível. Apesar que o corpo se decompõe, essa célula, esse ossinho, ele nunca se decompõe. E a partir dele que Hashem vai reconstituir o corpo e fazer a ressurreição dos mortos. E esse ossinho, ele recebe digamos assim, recebe um reforço no Motzei Shabbat e especialmente com essa refeição. Isso, além de tudo, também é uma coisa, uma maneira maravilhosa de você terminar o Shabbat. Eu perguntei semana passada no Shabbat para dois jovens, quanto tempo demora depois que acabou o Shabbat no relógio para você ligar o celular? Uhum. Aí um falou 5 segundos. O outro fala, não, 30 segundos. Não, que tem que chegar em casa, né? Depende, às vezes ele já está em casa. Vamos supor que você está do lado do celular. Então a gente está assim, quando termina o Shabat, existe uma coisa curiosa, tem um certo desespero às vezes, não sei, as pessoas sentem. E uma coisa curiosa, não sei se é no mundo inteiro, mas você tem essa cultura, onde vamos sair hoje? É para uma pizza, para o teatro, para o cinema. Tem essa cultura muito forte. E o motivo disso é muito claro, que no Shabat existe uma presença divina muito maior dentro do Yehudi e no mundo como um todo. Quando termina o Shabat, tem uma escuridão. Tanto é que Adam Arishon, ele só foi expulso do Gan Eden, de fato, não quando ele pecou na sexta, mas ele ficou no Shabat
e só sábado à noite ele saiu. Ele ficou na escuridão, foi lá que ele descobriu o fogo, ele bateu 2 pedras e Hashem mostrou para ele que ele podia acender o mundo, apesar de tudo o que tinha acontecido. Então, no sábado à noite tem um vácuo, e esse vácuo você quer preencher. Só que, na verdade, é um chamado da sua alma. Sua alma quer se conectar, e ela está com saudade, está sentindo falta daquilo. Só que a gente vive no galut, a gente vive num corpo físico, e esse desejo, ele acaba nos, às vezes, levando para uma outra sede. Então, você está com sede e toma água com sal. Na verdade, o que você precisa é água potável, água saudável. Mas, no Motzei Shabbat, então, esse vácuo, possivelmente, é o que causa essa ânsia de querer fazer alguma coisa. O que há de mais saudável para um Yehudi fazer é você preencher isso. Na Avdalá, a gente cheira o Bissamim, faz a própria Avdalá. Depois da Avdalá, tem bênçãos que a gente faz, desejando um ao outro uma boa semana, está no Sidur, Peiten Lechá se chama, e depois ainda sentar para fazer uma refeição. E dessa maneira você acompanha o Shabat. O que quer dizer você acompanha? Na verdade, está pegando o Shabat para ele te acompanhar. Você vai conseguir estender o Shabat ao longo da semana. Não é que você vai estender o Shabat já acabou, mas a energia do Shabat ainda está presente, e você fazendo essa refeição, você consegue fazer, que está num contraste, é um momento de contraste, saindo do Shabat para um dia profano, você fazendo essa seudá, você consegue trazer dessa aqui do chá e expandir ela e trazer brachá para o resto da semana. Marcos Mordecai está aqui olhando, eu sei que você levantou a mão, mas antes de você falar, aproveitar e lembrar aquilo que você disse, e tem uma segulá, uma brachá muito especial da gente contar histórias. Sempre faz bem contar histórias de Yehudim, de Hassidim, de Tzadikim, histórias que trazem para a gente inspiração, especialmente no Motzei Shabbat, e especialmente no do Baal Shem Tov. Então existe essa segulá, contar essas histórias do Baal Shem Tov, mas independente seja dele ou de outro tzadikim, ou seja, um estudo, isso é uma maneira muito forte de você começar a semana e você começar trazendo o espírito do Shabbat para a semana. Ele até abaixou a mão, era isso que você ia falar. Ok, tá vendo? Estamos ligados, Mordecai. Ok. Então esse era o David, o falecimento dele. E dessa forma, então, a gente conclui aqui a vida do David. Porém, como eu falei no outro shiur, David, Melech Israel, Chai Vekayam. O legado do David, cada vez que a gente lê um Teilim, a gente lê a história dele, nós estamos realmente revivendo e trazendo David mais presente e mais vivo dentro de nós e dentro do mundo. Mas agora, Teilim, falei, Teilim. É discutido mais essa questão da morte dele, do anjo, do barulho, O que ficou em dúvida? Não em dúvida, mas um ser tão grande, elevado, uma maneira assim tão trágica, repentina de falecer. Com certeza, porque isso aqui está tá na história nossa do Tanakh, e eu posso só uma questão de procurar, porque você tem comentaristas e comentaristas infinitos, somos o povo do livro, então, com certeza, posso depois tentar dar uma olhada e trazer mais alguma coisa a respeito. E agora, então, começa o reinado de Shlomo. Shlomo Amelech, com 12 anos de idade. Lembra que Deus falou, ó, você não pode passar um dia, porque chegou o dia dele. Então não é que às vezes acontece num reinado aí, morreu prematuro, aí o filho, não tem quem herda, vamos botar o filho. Na verdade ele está só lá de fantoche. Não, Deus falou, lá vai chegar esse dia, já é o dia dele. Não é que aconteceu por acaso. Deus fez exatamente, agora é o momento de Shlomo, com 12 anos de idade, já para começar a reinar. E você vai ver que 12 anos de idade, Shlomo Amelech não era brincadeira. Faleceu jovem também, né? 70, não? Ele faleceu com 70 anos, que eram os 70 anos que ele recebeu de presente e Adam Arishon. Então, a gente já falou um pouco sobre o nome de Shlomo, mas só relembrar que Shlomo vem de paz, porque Shalom Hayab Amav. Na sua vida, ele teve paz. David Amelech conseguiu alguns momentos de paz, mas muita turbulência, muitas guerras, muito sangue, com os inimigos de fora e com os inimigos de dentro até da própria família.
E agora, então, Shlomo HaMelech, você vai ver que ele precisou, na verdade, no início do seu reinado, para ele se estabelecer, abafar ou eliminar certos possíveis perigos que iriam ameaçar o seu reinado. Então, por exemplo, a gente falou que o pai dele tinha pedido para ele acabar com Adonial, que era aquele que se coroou em vida. Ele vai mandar matar Adonial. Então, quando a gente fala que o rei Shlomo ele tinha a sua mão limpa, que o Davi Amelech tinha a mão suja de sangue, etc., não é que Shlomo Amelech nunca mandou matar ninguém. Ele mandou. Para ele poder se estabelecer, ele tinha que realmente tirar as ameaças. E às vezes a paz você só consegue com a guerra. Às vezes a paz você consegue com a guerra. Inclusive, para que Shlomo pudesse chegar onde ele chegou, ele teve o pai, Davi, que passou por muito. Não é simplesmente chegou e opa, acabou. Não, alguém já tinha feito todo o trabalho para poder ter a paz. Então, o objetivo de uma guerra é chegar na paz. Às vezes você precisa, e a única forma de conseguir a paz é você oprimir ou acabar realmente com todo o potencial do teu inimigo. Ok. E aí, então, o Adonial, que a gente falou antes, que ele chegou até o rei Shlomo, ele tinha primeiro fugido para o Mishkan, depois o rei mandou chamar ele, falou, fica tranquilo no teu lugar, não vou te fazer nada. Ele ficou surpreso, porque ele achou que ele teria que ser escravo. Ele voltou para casa, estava tudo bem. Mas o Adonial, ele ainda tinha suas pretensões. E ele chega com um pequeno pedido, aparentemente muito é, é, como se fala? O naive em inglês, fala muito ingênuo, obrigado. Como se fosse um pedido muito ingênuo. E ele vira e fala para a mãe não, desculpa, para a rainha, para Batsheva, para a mãe do Shlomo. Ele vem conversar com ela, fala, olha, eu estou querendo me casar. E eu estou querendo casar com... Aquela que fez o... Boa, com a Abishag. Essa Abishag era aquela mulher que não se casou com o David, mas nos últimos momentos da vida do David, ela estava ao lado, junto com Davi, para aquecer o corpo dele, lembra? Certo? Era jovem e muito bonita. Foi por isso, inclusive, que ela foi escolhida pelos súditos para estar com o rei Davi. Lembrando que o rei Davi nunca teve uma relação com ela. E ele vira, então, fala para a rainha, para Batsheva, fala, olha, eu quero que você tenha esse pedido, um desejo meu. E você é sábia, eu gostaria que você pedisse para o Shlomo. Falei rainha não, desculpa, a mãe do rei. Falei rainha não. Eu queria que você pedisse para o seu filho, Shlomo, para ele dar para mim a Avishá como esposa. E ela falou, bom, sabe o quê? Quero fazer as pazes. Se é isso que vai deixar ele feliz, é isso que vai acalmar ele, pronto, a gente vai estar resolvido, né? Como aí de Shemame, meu filho não vai ter problemas, a gente vai resolver. Ele vai lá e se dirige ao filho. E ela conta essa história sem mencionar que foi um pedido dele. Não sei se falei claro, mas ele pediu, fala para o rei, sem falar que fui eu. Então ela vai lá e, olha, pensei, andei sonhando, tive uma ideia, um shido, o que você acha? Só que Shlomo HaMelech era o mais sábio de todos os homens. Além de sábio, ele era esperto. Ele não era bobo. E quando ele escuta esse pedido, ele falou, Mami, não vem que não tem. Não tem nada de muito ingênuo nesse pedido, e eu sei que não foi você que pediu. Eu tenho certeza que veio dele. Dele e possivelmente com a turma dele. Aqueles que estão ainda querendo tramar. Não tem nada mais confirmativo de que ele seria o possível rei se ele se casar com aquela que supostamente ou aparentemente seria sua esposa. Você casa com a esposa do rei, com a esposa literalmente é proibido, mas essa seria uma boa. E aí ele vai usar isso, em algum momento essa bomba vai explodir. Isso é muito importante a gente saber, né? Olhar alguns você apagar o fogo quando ainda ele está pequeno. E aí
isso já era o pretexto suficiente que o Davi da Amelach tinha pedido, que ele tinha que matar o Adonial. E aí então ele manda chamar o seu chefe do Sanedrim, Benaiah ben Yehoiada. Ele fala, eu quero que você mate ele. Já é suficiente motivo para matar ele. Só um minuto. E assim, ele fala para ele, cuida para que Adonial seja executado. E assim foi de fato, e ele mandou matar o Adonial. Ou seja, por quê? Porque ele ousou pedir para se casar com essa Avishag, que pertencia ao rei David. Isso já foi suficiente. Ele jurou que ele ia morrer no mesmo dia, e assim foi. Adonial foi executado naquele dia. A gente termina esse capítulo, esse shur, com um tom um pouco mais pesado, mas lembrando tudo isso, mesmo essa morte, isso era para o próprio bem do Adonial, meio-irmão dele, e assim se concretizou aquilo que o profeta Natan tinha dito, que 4 dos filhos do rei David iriam morrer, então, de forma trágica, antes da hora. Então, isso acabou agora acontecendo. David já tinha falecido, mas ele faleceu nesse momento, foi morto nesse momento. Ei, boa tarde.